Existe um medo que é um medo que a gente chama de medo ansiolítico, que é o medo do futuro. E o medo do futuro, ele existe, e às vezes algum empresário, a empresária que está nos vendo, deve estar vivendo esse medo do futuro, de algum boleto, alguma conta, algo que ela tem que fazer e dá esse medo, né? De acordo com a Universidade de Yale, 93% das nossas preocupações, elas nunca vão acontecer. O maior superpoder, um dos maiores presentes que Deus nos deu na Terra é a mente. Mas, infelizmente, é uma das coisas que nós menos conseguimos governar. É onde deveria ser o nosso maior propósito, nossa maior arma, nosso maior superpoder. Acaba sendo um campo de batalha onde, na maioria das vezes, a gente perde. Então, você que tá nos vendo aí e tá pensando assim, o que eu posso aprender o dia de hoje? Pega teu bloco de notas, teu papel e caneta, porque aqui é um passo a passo de muita coisa que, se você aplicar hoje, você já vai ter transformação na tua empresa, na tua família, mas principalmente no teu diálogo interno, para que você possa vencer esse medo, comunicar mais e vender. Por que você precisa de um mentor? Porque é alguém que já passou por um caminho e pode te direcionar. Ele vai mitigar os riscos. Além de mitigar os riscos, ele vai potencializar os seus ganhos. Se eu conseguir enxergar longe, é porque eu tive sobre os ombros de gigantes. Ou seja, eu estava do lado de pessoas que eram maiores do que eu. Então isso é importante você entender. Por que eu procuro uma assessoria? Cara, porque você vai mitigar os seus riscos, vai diminuir o risco. Porque você vai maximizar a possibilidade dos seus lucros. Porque às vezes você vai encurtar o tempo e tudo isso pode mudar o jogo. Está começando mais um Avante Talks, o podcast da Avante Open Bank. Sou Luiz Fernando, o host e CEO da Avante. E comigo hoje aqui, novamente, Marina. E aí, Fer, tudo certo? Bora lá, Mar? Que delícia. Olha, o episódio, ele tá começando agora. Eu já vou sugerir para que o pessoal de casa se inscreva, se você ainda não é inscrito. Todo episódio, a gente tem trazido convidados aqui que têm contribuído muito, não só com a jornada de negócio, mas com a jornada de vida. Então, o episódio de hoje, o nosso tema vai ser como dominar a comunicação para vender mais. Você, empresário, vendas é importante para o seu negócio ou não? É, né? É fundamental para o seu negócio. A gente fala demais sobre esse tema e a gente vai explorar um pouquinho mais voltado para a comunicação, que é um dom super importante e quem comunica melhor vende mais com certeza. E o nosso convidado de hoje é escritor, mentor, pesquisador, educador que conecta fisiologia, neurociência e comportamento para transformar a rotina em performance. Papai da Liz, do Max e esposa da Ludmilla. Isso aqui eu acho que é a parte mais importante para ele, viu? E também com ele, seu sócio, o Elvison Gomes, que é especialista em vendas. Já fiquei sabendo aqui, Marina, que vende até terreno na Lua. O homem é bravo, e não é à toa que é sócio do outro que é mais bravo ainda, né? É uma dupla perfeita. Tem várias coisas aqui pra gente, vai te ensinar a vender também, né? Então, gente, no episódio de hoje, Adonis Carnevale. Irmão, bem-vindo. Valeu. Irmão, bem-vindo. Prazerzão, viu, Mari? Obrigado por aceitar o convite. Honrado demais pela presença de vocês. E vamos levar muito conteúdo para o nosso amigo empresário que tanto sofre no nosso Brasilzão, mas tem muita oportunidade, né? Eu acho que muita coisa vem de mentalidade e tem muita coisa boa para a gente passar para eles. Sejam bem-vindos. Massa, foi um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite, parabéns pela coragem. O Fernando, ele comentou que o jeito que nós estamos aqui, ele falou sobre coragem, ó, tem que ter coragem. Presta atenção. Nunca nós vamos ter coragem sem medo. Você sabia dessa? Olha. Do ponto de vista neurocientífico, a coragem, ela existe por conta do medo. Eu gosto de brincar. O medo bate palma pra coragem. Quando a pessoa fala assim, ó, eu não tenho medo, ela é chamada de destemida, eu não tenho medo nenhum, é uma mentira, porque o medo era fisiológico. O grande problema é que existe um medo que é um medo que a gente chama de medo ansiolítico, que é o medo do futuro. E o medo do futuro, ele existe, e às vezes um empresário, a empresária que está nos vendo, deve estar vivendo esse medo do futuro, de algum boleto, alguma conta, algo que ela tem que fazer, e dá esse medo, né? Bicho. Mas o medo do futuro, de acordo com a Universidade, por exemplo, de Yale, 93% das nossas preocupações, elas nunca vão acontecer. Olha que louco, né? Eu que sou neurocientista, eu gosto de brincar assim, o maior superpoder, um dos maiores presentes que Deus nos deu na Terra é a mente. Mas, infelizmente, é uma das coisas que nós menos conseguimos governar. É onde o diabo, ele sapateia na nossa vida. Porque é onde deveria ser o nosso maior propósito, nossa maior arma, nosso maior superpoder, acaba sendo
um campo de batalha onde na maioria das vezes a gente perde. Então você que está nos vendo aí e está pensando assim, o que eu posso aprender no dia de hoje? Primeiro que eu tô aqui com um trio aqui de pessoas que eu sou o maior neném dessa mesa aqui, eu tô percebendo. Aqui, Fernando, Tamara e o Elvis, que é meu sócio, você vai ver que o homem é uma máquina. Mas o que eu posso dizer? Pega teu bloco de notas, teu papel e caneta, porque aqui você não vai sair com qualquer conversa ou lero-lero ou algo aleatório. O que você vai ter aqui é um passo a passo de muita coisa que se você aplicar hoje, você já vai ter transformação na tua empresa, na tua família, mas principalmente no teu diário interno, para que você possa vencer esse medo, comunicar mais e vender. Porque, meu amigo, empresário que não vende, tá falindo, não sobrevive, né? E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer em receber, em estar aqui, na verdade. É uma honra enorme conhecer o Fernando, a Mariana, estar aqui ao lado do Adonis Carnevale, que para mim assim, é um prazer enorme ser parceiro dele, ser sócio dele. É um aprendizado, né? Eu gosto de falar para as pessoas o seguinte, hoje, a hora que a gente estava vindo no carro, eu falei para ele, né? Eu falei, olha, eu tenho alguns bloqueios. E eu sou um cara assim, procuro ser um cara muito verdadeiro com as coisas. Então, quando eu me conecto com alguém, quando eu vou fazer algo, é porque aquilo tem que fazer parte de mim. Então, e estar com ele é isso, é aprender mesmo, é crescer. E eu quero falar que vocês estão de parabéns, não só pela coragem de vocês de estarem fazendo acontecer, mas de ver toda uma estrutura. Eu acho que uma coisa que eu mais achei legal aqui, eu sou muito detalhista, eu gosto muito dessas coisas lúdicas, né? Mas uma coisa que eu mais gostei foi a hora que eu perguntei, né? Quantos colaboradores vocês têm? Ah, tem mais de 30 pessoas. Sabe, eu amo pessoas, eu amo gente, eu gosto de liderar, de estar junto, de ouvir, de conectar. Então, é uma honra estar aqui. Eu tenho certeza que aquilo que vocês estão fazendo agora vai soar para a eternidade. Amém. Muitas outras pessoas vão ouvir podcast, vão aprender, terão suas vidas transformadas por causa da coragem, por causa do ímpeto, né, de fazer aí, de vencer o medo. Então, é um prazer estar aqui. Todo mundo que está assistindo, sejam bem-vindos e vamos quebrar tudo. Cara, só essa introdução já deu ROI, viu, Marina? Porque assim, ó, a gente se conectou com as pessoas certas e dá um sentimento bom aqui, que é esse transbordo que vocês passam, cara, que é gente da gente. Igual você falou, vai aprender demais. E a gente que vai ensinar é a gente que faz, a gente que fez, gente que estuda, que tem conhecimento, que a gente defende muito conhecimento, né? E eu vou pegar um gancho aqui, que a gente tá falando de coragem, e eu já tinha preparado isso aqui, mas vai ser no gancho. Vai ser no improviso. Vai ser no improviso. A gente escreveu aqui, junto com o Joel e com a turma do Class, um livro que é escrito Nada Foi em Vão. E o meu título, porque tem um subtítulo de cada sócio aqui de coautoria, é Coragem para Vencer. Eu conto um pouco da minha história, mas eu acho que até para vencer tem que ter coragem. Aliás, para vencer tem que ter coragem. Então aqui, ó, Adonis já tá Obrigado, com a irmão. dedicatória. Ó, um cara que eu adoro ler, hein, velho. A gente é Preparado preparado aqui, aqui. uma semana na minha mão, hein? Ó, Muito obrigado. Prazer. quem gosta de ler gosta do cheirinho gosto. do livro novo. Ó. Demais. A gente vê. Meu Parabéns aí, velho. Parabéns pro Obrigado, pro escritor aqui. Parabéns ao Joel, parabéns à galera aí do Clex. Eu acho que tá muito massa o movimento deles. Ah, bem legal. é sensacional. Isso aí é um jeito de encorajar as pessoas também, inclusive, a escrever, né? Eu acho que quem escreve, cara, é o que você falou de deixar para a eternidade, é um passo para a eternidade, né? Você deixa uma obra ali que o seu filho, o seu neto e para todos vai ressoar aí para sempre. Bom, queria entrar então aqui no tema comunicação que vende mais. Que história é essa? Por que é importante? Maluca, a gente tava falando assim, pô, se você fala, é o falador que vende mais? O que é esse negócio da comunicação eficiente para vender mais? Olha que massa. Nós vamos fazer uma dobradinha aqui para poder responder isso, né, Elvis? Sim. O Elvis como ele disse muito bem, é meu sócio na parte de venda. A gente tem uma empresa de consultoria e implementação de time de venda, Legal. processos de venda, CRM e tudo mais. No entanto, quando a gente fala em comunicar para vender, a maioria das pessoas acredita, como você mesmo disse, Fer, que a comunicação ela é apenas uma comunicação de uma pessoa falando para fora para outra. Mas nós temos que saber do ponto de vista neurocientífico, a comunicação ela inicia-se de uma forma não verbal. Então, por exemplo, Adonis, eu sou um bom vendedor, é o cara que mais fala? Não necessariamente.
Você tem que ler o contexto da negociação, do produto, quem são as pessoas, e você tem que também ter um ótimo diálogo interno. Então, Adonis, se eu fosse ditar para você, aonde está o principal erro dos vendedores, por exemplo, quando alguém quer fechar algum negócio? Ela não entende de cérebro e comportamento humano. Ela não consegue fazer um rapport, ela não sabe ler um perfil, ela não sabe ler frequência, energia, perfil comportamental, ela não sabe ler traço de caráter, ela não sabe ler bioenergética. Isso tudo dificulta o aspecto de qual decisão ela vai tomar comportamental, quais palavras ela vai usar, ou o tom de voz, por exemplo, que ela tem que usar. Se ela usa um tom de voz mais formal, se ela usa um tom de voz mais enérgico, se ela é mais carismática ou não. Isso tudo não depende de quem eu sou, mas depende de quem eu estou lidando. Do ponto de vista andragógico, por exemplo, quando a gente fala em ensino, a andragogia ela diz respeito ao ensino para adultos de uma forma onde eu adapto o meu ensino daquilo que você tem de necessidade. Eu não ensino aquilo que eu quero. E assim é também na comunicação e nas vendas, por exemplo. Então, o primeiro código da comunicação, ele está em você aprender neurocomportamento para você poder ler quem é a pessoa e poder alinhar a sua comunicação de acordo com aquilo que a pessoa espera, deseja e automaticamente ela vai receber. Porque eu não quero te fechar. Eu quero que você esteja aberto para me ouvir, principalmente numa negociação de venda. Mas existe um segredo que muita pouca gente fala. Inclusive, eu nunca vi ninguém falar aqui no Brasil. Opa! Não quero. Aí é o corte, ó. Exclusivo. Exclusivo. Quem falar isso no Brasil, vai vir uma galera pro Instagram, mas beleza. Eu gostaria de ver e ouvir. Que a maior comunicação, ela não tá para fora, e não é nem a verbal, a não verbal. É a comunicação interna. Eu comigo mesmo. O autoconhecimento, você fala? Pois é, algo que eu falo do autoconhecimento, que é muito engraçado, Marina, que você comentou agora, eu vou abrir esse gancho e abrir um parênteses. Quando que uma pessoa vende? Você precisa do quê? Ué, você é especialista em vendas. Vamos lá, vou te colocar numa saia justa agora aqui. Depois me lembra para eu voltar nesse parênteses. Tá bom. Mas o que uma pessoa precisa básica para poder comprar de alguém? Ela precisa do quê? Era para comprar ou para vender? Para comprar. Eu comprar de você, eu preciso fazer o quê com você? O que eu preciso ter com você? Relacionamento. Relacionamento que vai gerar o quê? Que vai gerar negociação. Negociação, mas o relacionamento, quando eu te conheço, eu confio em você, correto? Credibilidade. Olha que louco. Para ter venda, tem que ter confiança, ok? Uhum. Para eu confiar em alguém, eu preciso conhecer ela, Sim. ok? Você compra de alguém que você não conhece? Não. Muito difícil. Difícil. Eu preciso abrir um relacionamento. Talvez um produto sem valor ali, mas quanto maior valor... Pois é, tem que ter confiança. Sim. Olha que massa. Para eu confiar em alguém, eu tenho que conhecer. Sabe que a maioria das pessoas tem medo de falar em público, de vender para outra pessoa? Porque ela não se conhece. Aí que entra o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é um pressuposto para que você tenha autoconfiança e que você consiga, por exemplo, subir num palco, peitar uma plateia e poder comunicar aquilo que é o teu propósito. Mas, acima de tudo, para que você também faça vendas. Só que, agora fechando parênteses, quando a gente fala, por exemplo, em diálogo interno, é aquele dia, irmão, que nós todos aqui somos empreendedores. É aquele dia que a gente acorda e nós estamos com uma puta de uma conta, nós estamos com problemas na nossa gestão, na nossa equipe. Às vezes o casamento tem algum Altos e baixos. A vida adulta acontecendo como ela é. Pois né? é, vida adulta acontecendo. E aí, qual é a diferença que faz a diferença? Para que algumas pessoas conseguem dar a volta por cima desse tipo de sentimento, sensação, diálogo interno, e outras não. Porque algumas pessoas, elas conquistam, e outras não. Porque algumas pessoas começam e param no meio do caminho, e outras não. É o diálogo interno. Então, qual é o maior poder do ser humano? 9 anos produzindo ciência. Uma das maiores universidades do mundo. E eu posso te dizer, o maior poder do ser humano é o diálogo interno. Uau. A forma com que você comunica consigo mesmo determina 80% dos seus resultados. Caramba. É a resolução das emoções. É isso. Eu chamo de neuroregulação emocional. Porque você dá os comandos para você mesmo, e aí a forma como você pensa, você sente, você se comporta, você age e tem resultados compatíveis com aquilo. Perfeito. E não é nem Eu tô no método. nem alto. Mas assim, uma observação que é importante que é o seguinte, que não é autoconhecimento. Porque autoconhecimento sozinho não muda nada. Você saber que você come e você não pode comer uma comida que você está comendo, não muda nada. Você sabe que você não pode. Então agora, quando você consegue administrar esse problema interno, esse diálogo interno, aí você consegue produzir resultado. Entende?
Eu tenho uma frase que eu nunca ouvi de ninguém, mas é minha, e eu acho que se é de alguém eu não ouvi, então eu vou cunhar como minha. Aquele que mais fala. Então pronto. Mas- Tem gente que fala assim, mas Welson, precisa ter armas de venda. Não é armas de venda, é armas de gente. Você não precisa entender Você quer ser um bom vendedor? Entenda de pessoas, Entenda né? de gente. É. Se você entender de gente, você vai ser um bom vendedor. Tem gente que pergunta, às vezes eu abro caixinha de pergunta, mas Welson, o melhor vendedor é realmente aquele que fala muito ou é aquele que fala pouco? Porque tem gente que cunhou aquele, né? Quem fala primeiro perde. É o vendedor quem fala menos ganha. Eu não gosto de determinar algo em relação a isso. Depende. Porque depende muito. Tem gente que fala muito, eu já vi, fala muito e vende muito. Tem gente que fala pouco e vende muito. Não é tem como você conjecturar, falar, não, é assim, pronto, acabou. Agora, quando você... Por que eu gosto tanto de neurociência? Hoje eu sou sócio de um cara que é neurocientista. E eu gosto muito. Porque eu tive um Você problema... atraiu isso, né, irmão? Uma Pois é, frequência. Depois eu vou falar de frequência aqui. Ele atraiu isso. Deve ser. Porque um cara que eu Com gosto muito... certeza, pô. Um cara que eu gosto muito de ler. Então eu sou fanático. Nós estamos na por mesa leitura. certa. Estamos no Clube do Livro, então. Eu gosto muito de ler. E aí, o que acontece? Eu aprendi na minha vida que para me destacar das outras pessoas, eu teria que ter mais equivalência. Então, eu não nasci falando bem. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas você fala bem. Esse dia eu fui numa palestra, né? O cara falou, pô, mas nossa, você foi o cara que falou melhor. Eu não vejo assim, porque isso é normal, como você fala, então pra você tá tudo certo. Mas o que acontece? É quando você conhece de gente, tu muda o jogo, qualquer jogo. Você hoje está posicionado nessa empresa, nesse lugar, da forma como está, porque em alguma medida você entende gente. Você viu uma necessidade no mercado, você entendeu como pode se posicionar, como resolveria essa dor, e você se posicionou dessa forma. Perfeito. Então, por exemplo, e o ser humano é assim. Então, a gente fala muito do Pablo, nós trocamos muitas ideias, porque o Adonis é muito próximo, né, do Pablo Marçal, e eu gosto de conhecer de gente, então eu vou perguntar e tudo mais. E eu falo sempre, né, eu já li muito e conhecia muito de longe, hoje estou conhecendo de perto. E eu aprendi que eu precisava de ter essa equivalência. Então, hoje, quando eu chego para os meus filhos, eu falo para meu filho o seguinte, falo, filho, você quer algumas coisas que vai mudar o game da sua vida? Aí ele fica doidinho. Tem um mais velho, que é o Caleb, tem 13 anos, e o outro, que é o Josué Rafa, tem 7 anos. E aí eu falo para eles, se você sabe tocar um instrumento, já muda muita coisa. Por quê? Porque numa roda de 10 pessoas, um sabe tocar instrumento. Já destaca. Chegou o entretenimento, né? Eu já falei para ele, já se destaca. Aí eu falei, o papai sabe, eu toco bateria e violão quando não tem ninguém para tocar, eu toco. Então eu tô ali. Aí eu vou e falo para ele, falo assim, olha, outra coisa, se comunicar bem. Aí ele foi numa palestra do Adonis, ele assistiu a palestra do Adonis, ele saiu de lá, pai, o cara é fera. Eu falei, como assim, filho? Gostei mais dele do que do Pablo. Gostei mais dele do que do Pablo. Porque, assim, a comunicação do Pablo é muito boa. E eu, quando eu fui pro treinamento do Adonis, eu falei, vai ser massa, tal, não sei o quê. Saí de lá, falei, cara, eu tenho que reformular tudo na minha cabeça sobre comunicação. Porque mudou o game. Então, quando você entende de gente, da neurociência, da cabeça do ser humano, do comportamento humano, e você tem controle para agir, cara, você não só vende bem. Todas as coisas que você vai fazer, vai ser boa. Vender é você ser generoso, né? Você domina o game praticamente. Domina o game. Vender é você criar uma ponte, ó. Só para todo mundo entender. Você às vezes é empresário e às vezes você tem dificuldade de vender porque você tem bloqueio emocional, irmão, com venda. Por quê, Adonis? Porque no seu inconsciente, e às vezes aqui nós temos pessoas que às vezes viveram isso, inclusive aqui nos bastidores. Vamos fazer um teste aqui. Boa. Se você ouviu que vendedor é enganador, se você lembra na sua infância, sua mãe, alguém chegando para vender, batendo na porta, sua mãe falando em voz alta. Ih, lá vem essa pessoa querendo me enganar, querendo me vender um trem que eu não preciso. Mascate. Esse cara que vendia de porta em porta, trequeiro. Pois é, ó, lá vem. Olha lá, ó, o dono, o vendedor de carro. Quando fala vendedor, você lembra do vendedor de carro. Você lembra daquele vendedor de porta em porta. Então, olha que maluco. Nós temos um paradigma relacionado a vendas. E às vezes o empreendedor que está aqui, ele está ouvindo a palavra vendas, isso abre lacunas cerebrais, mentais, que geram sentimentos,
E esses sentimentos são drivers mentais, que drivers mentais são motoristas da nossa mente, que são os pressupostos dos nossos pensamentos. De que forma, Adonis? Se eu falar aqui a palavra vendedor, cada um aqui vai ter um sentimento relacionado a essa palavra baseado naquilo que ouviu, naquilo que foi programado. E automaticamente esse sentimento, que foi uma gavetinha que foi aberta no seu hipocampo, que é a região cerebral nossa que guarda as memórias, a partir do momento que você abre essa gaveta e você tem essas memórias, elas geram sentimentos. Esses sentimentos vão gerar os drivers mentais que vão dar o pressuposto para os seus pensamentos. E aí os seus comportamentos, suas decisões e os resultados que você vai ter. Então, quando a gente fala em venda, nós temos que saber que nós estamos... Para você quebrar primeiro, quebre seu bloqueio com venda, porque não vai adiantar eu te falar aqui, você vai ter que quebrar esse bloqueio, tá? E tem muito empresário que tem esse bloqueio, né? Demais. E é por isso que às vezes você não atingiu os seus primeiros 8 dígitos na sua empresa de faturamento. E o cara, Adonis, eu acho que assim, ó, quem tem esse bloqueio com vendas, ele foge pro financeiro, foge pro marketing. Processo, muito bom. Tudo, o cara se guarda assim, em vez de olhar para vendas, porque é natural do ser humano, né? O que ele não gosta, ele foge. Boa. E ele não olha. Então, eu acho que tá muito ligado com isso. E, cara, e quem não vende... Perde. Não vende, perde. Quebra a empresa. Ponto. Adonis, onde que é o lugar mais importante da empresa? Me desculpe, irmão, é as vendas. Não tem como. É o motor que faz girar. Pode estar tudo errado. Aí vai ter amigas minhas. Eu tenho uma sócia, que ela é consultora empresarial. É um beijão pra ela. Já tá pulando da cadeira agora. Já tá pulando da cadeira. Se ela vê isso, ela vai, pô, não, Deus, a gestão é importante. Pois é, mas se não tiver venda, não tem gestão. Tem gestão. Não, desculpa. Tem que ter venda. E a venda, pra você quebrar na sua cabeça, é uma ponte. Então, quando o Elvis estava falando, eu falei assim, correto, eu tenho que conhecer de gente. Por quê? Eu tenho que conhecer tanto de gente, porque eu tenho que saber o quê? O produto que eu tenho vai atender a expectativa e a necessidade dela, e eu tenho que ter peito e honestidade pra falar assim, irmão, não é pra você esse momento. Nossa, isso é forte. O que eu tenho aqui não é pra você. Eu tenho para outras pessoas. Você tá numa outra fase. Então eu vou até te indicar uma pessoa que vai conseguir. Cara, isso aqui, você pode... Eu já tive algumas oportunidades de fazer isso com alguns clientes meus. Muita gente chega para mim, por exemplo, dá um exemplo do que chega para ficar prático na cabeça das pessoas. Meu doutorado é em transtornos mentais graves. Então depressão, ansiedade, esquizofrenia, paranoide, bipolaridade, pensamento suicida, síndrome do pensamento acelerado, entre outros. Só nível humano, problema nível hard, negócio e etc. Então, as pessoas me reconhecem como uma autoridade nos transtornos mentais graves. E muita gente chega, quando, por exemplo, eu posto algum vídeo comentando relacionado à esquizofrenia, que é um dos casos mais graves de psicose existentes até hoje, e elas vêm com casos no meu direct. Você imagina, um alcance, aí vem pessoas... Tem um filho, tem um amigo, tem um primo, minha mãe... A maioria dos casos eles abrem na adolescência. Então, 85% dos casos são adolescentes que geram esse tipo de síndrome, de transtorno. E a pessoa vem, você consegue me atender? Olha, se eu penso, não é meu core. Não é meu core, eu não sou um psiquiatra. Eu não tenho um clínico de psiquiatra. Psicólogo ali. Mas eu tenho conhecimento para poder ajudar. Mesmo assim, a partir do momento que eu entendo, você está precisando de uma mentoria, você está precisando de uma implementação comercial. Não é isso. Eu já entendi o que você está precisando. Você está precisando, eu não entrego, me desculpe, mas eu vou te indicar um grande amigo meu, que é um psiquiatra cristão que eu conheço, que é lá de Goiânia, grande amicíssimo meu. Eu indico sempre ele. Então, olha que maluco. Eu perco aquela venda, mas eu não perco a confiança da pessoa. Aliás, você ganha a confiança dela. E no final eu tô transbordando, então eu tô fazendo bem. Então eu tô ajudando ela realmente. Com certeza. Se tiver que prescrever um medicamento, eu não vou prescrever. Adoro, você não é doutor? Só pra você saber, pessoa que passou em medicina não é doutor, tá? Só para as pessoas saberem. Isso é um paradigma cultural que a gente tem. Para ser doutor, precisa ter doutorado. Tá bom? Só para vocês saberem. Não sei se... É isso. Advogado não é doutor, nutricionista não é doutor, fisioterapeuta não é doutor, médico não é doutor. Doutor é um cunho cultural que foi dado a essas pessoas. Mas para ser doutor, ser chamado de doutor, tem que ter doutorado. Mas aí, quando as pessoas vêm com esse paradigma, olha que maluco, elas me perguntam, você não é doutor? Eu falei, sou. Então você não pode prescrever medicamento? Não. Quem prescreve medicamento é o cara que se formou em medicina. Então eu vou te consultar, vou te indicar um psiquiatra, entendeu? Então assim, conhecendo de pessoas, conhecendo de comunicação, você consegue alinhar até com honestidade se aquela venda é ou não, se aquele produto, serviço é ou não para aquela pessoa. Você sabe uma coisa? Eu acredito que as pessoas elas têm muito essa visão negativa do vendedor por conta, eu acho que, dessa capacidade técnica que muito profissional não se atualiza e por conta da falta desse interesse genuíno de ajudar genuinamente a pessoa.
E aí o vendedor, ele era sempre taxado como uma pessoa que queria empurrar produto, né? A gente lembra daquela metodologia antiga, que você entrava numa loja, tinha aquele rodízio de vendedores, e aí a primeira pessoa que estava no rodízio, ela ia lá, e como ela estava na vez dela, ela não queria perder a vez. E aí o que ela ia tentar fazer para ela não perder a vez dela e fazer valer? Ela ia tentar te empurrar qualquer coisa. E eu acredito que ficou uma metodologia chata, né? Então talvez as pessoas ficaram com essa percepção. Quando a gente passa a entender do ponto de vista técnico, e aí eu sempre gosto de falar técnico e genuíno, porque você pode ter toda a técnica, a verdade ela fica transparente, né? Sim. E eu acho que a genuinidade, ela transpassa qualquer conhecimento técnico, Com sabe? certeza. De você estar ali genuinamente interessado em auxiliar o cliente. E quando a gente tem isso, você vai pensar, poxa, eu tô aqui, eu quero entender de fato qual é o problema que essa pessoa tem, que esse cliente tem, e o que de fato eu consigo ajudá-lo. Porque se eu não conseguir, eu preciso direcioná-lo, né, pra dar alguma solução, porque eu genuinamente, agora que ele compartilhou comigo, eu me sinto na obrigação de dar alguma solução ali, ou eu resolver isso, né, ou dar um direcionamento. O Léo Toledo participou, inclusive saiu recente, né? Saiu hoje o episódio dele. Ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, é proibido vender algo que o seu cliente não precisa. E é proibido não vender algo que o seu cliente precisa. Gente, eu achei essa frase assim, ó, tão profunda, porque se o seu cliente não precisa, você não vai conseguir ajudar ele, né? Se o seu produto não atende à necessidade, é proibido você vender aquilo para ele. E da mesma forma que se o seu cliente está ali com uma necessidade, você sabe que o seu produto, seu serviço consegue ajudar, é proibido você não vender para ele. Com certeza. Você sabe que ele tem um problema e você consegue, exato. Ajudar ele. Exato. Venda é ajudar, é isso que eu Porque, inclusive, as objeções podem ser o nível de consciência que ele não tem para chegar lá para você vender para ele. Ou seja, talvez ele não saiba que ele precisa. E você, como profissional que tem o conhecimento amplo daquilo, porque faz aquilo repetidas vezes, então é sua obrigação ter esse conhecimento, você consegue elevar o nível de consciência dele, né? Eu penso que é o seguinte, assim, uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é que não existe produto que é para todo mundo. Não existe nada que é para todo mundo. Avião não é para todo mundo. Carro não é para todo mundo. Remédio não é para todo mundo. Casa não é para todo mundo. Não existe produto para todo mundo. Agindo com esse pressuposto, nem todo mundo é seu cliente. Então, e a maneira mais leal, eu estava ensinando isso pro meu filho essa semana, e eu gosto muito de conversar com ele, que ele é meio fora da curva, sabe? Inteligente demais, aí você tem que frear, e tentar ensinar, porque você tem medo dele, né? A criança começa a fazer algumas coisas assim, que você fala, pô... E aí eu estava explicando para ele, eu falei, filho, a primeira coisa que você precisa definir na sua vida são os seus princípios e os seus valores. Ele, pai, o que é o princípio? O que eu falei, o que é imutável. O que era 200 anos atrás é hoje. Isso é um princípio. A verdade é imutável. Certo ou não? Então eu falo que o problema é que nosso, se você for partir para a América do Norte, ali nos Estados Unidos, você vai ver que é muito diferente do que do Brasil. A cultura das pessoas é diferente. Então lá, por exemplo, não tem. Lá o atendimento é ruim, mas as pessoas são mais verdadeiras. O produto é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aqui não. Aqui o atendimento é bom, só que, a grosso modo, as pessoas elas querem vender a qualquer custo. Faz sentido. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que mais vale o nosso caráter do que o dinheiro. Porque se você se corrompe entregando para uma pessoa aquilo que ela não precisa, você vai se corromper por coisas muito maiores. Porque por uma venda de R$100, por uma venda de R$1.000, você se corrompe, seu caráter vale o quê? Vale nada. Eu gosto de dizer, um dia uma pessoa falou assim, né? Eu vi uma pessoa que tinha sido presa lá, acusada, né? Acho que nem tinha sido presa, de um desvio de 150 milhões de reais. Aí eu vi uma pessoa falando assim, é um absurdo essa pessoa, né, pegar 150 milhões e tal, não sei o quê. Eu falei, mano, o que diferencia ela? Muitas vezes por nós é só o preço. Tem uma história, eu vou contar pra você e eu passo a bola, que conta a história que é o seguinte, eu gosto muito de história, sempre que eu vou em alguma coisa eu conto uma história. Conta a história que tinha um cara, tava tomando banho ali, juntamente com a esposa, numa casa de sobrado, e aí tocou a campainha. Aí a esposa tinha acabado de sair do banheiro, e ele pegou e falou assim, amor, vê lá o que é. E ela de toalha, vou lá ver, né, ver o que é, às vezes é uma coisa urgente, chegou lá, era o vizinho.
Aí vizinho, oi fulano, tudo bem? Ela, tudo jóia. Pô, cadê o Beltrano? Ele tá tomando banho. Ele, legal. Olha, eu queria te fazer uma proposta bem rápida, objetivo, tenho que ir embora, tenho um compromisso agora. E eu queria saber de você. Ela, bom, pode falar. Ela falou assim, 10 mil pra você poder abrir a toalha. Me mostrar. Como assim? Você tá doido? Eu vou mostrar, abrir minha toalha aqui, eu vou mostrar pra você e tal. Aí ele, 50 mil. Como é que é isso? Ela perguntou. Mas como é que é isso? Não, só abriu, fechou, o dinheiro tá na sua mão, tá entregue. Então tá bom. Aí ela abriu, ele entregou 50 mil, tá tudo certo, pode ir embora, fechou, foi embora. Aí ela subiu, ele falou, quem que era, amor? Era o vizinho. Vizinho. E ele trouxe os 50 mil que eu emprestei pra ele? Nossa. Tá entendendo? Então, assim, o vendedor, assim como todos nós, nós precisamos ter o nosso caráter para a gente poder fazer as coisas. Não é porque você tem uma habilidade, que você tem domínio sobre as emoções ou conhece o ser humano, que isso te torna mais responsável ainda. Porque tem gente que faz coisas erradas por falta de conhecimento. Agora, você decidir fazer algo conhecendo, então eu acho que a venda pressupõe o fato de você ajudar alguém, uma via de mão dupla. Ajudar alguém, igual o Adonis falou, e você ser ajudado. Você ajuda ela porque ela está com uma dor, né? Ela precisa de um produto ou de um serviço. E ela ajuda você por quê? Porque você precisa do recurso para poder manter sua empresa, seu negócio. Então, se isso é bom para os dois, é negócio. Quer saber o que é venda? Generosidade. Vou dar um exemplo do que vocês vendem aqui. Eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma empresa, de um modelo do que vocês fazem. Eu não sei se você é empreendedor aí, tá nos vendo, e você já ouviu falar da empresa Avante, mas eu fiquei surpreso. Porque qual que eles fazem? Eles pegam a melhor no mercado, eles vasculham e caçam a melhor oportunidade de crédito para você empreendedor. E eu falei assim, uau, isso aqui é um sonho para o empreendedor, porque às vezes você quer investir em alguma coisa, ou você tá cheio de dívida e você precisa resolver tudo num empréstimo, em um crédito que você consiga com juros bacana, e diga-se de passagem, eles pegam o melhor juros do mercado, de uma forma assim que é muito inteligente. Então olha que massa. Eu pensando aqui, ouvindo a tua fala, o que vocês fazem? Nasceu de uma parada no coração deles de falar assim, eu quero ser generoso com o empreendedor. Porque essa é uma puta dor do empreendedor, velho. Sim. Conseguir crédito de uma forma onde você não fica... É uma puta dor do empreendedor, realmente. Você não fique, vamos lá, de vulnerável. Ainda bem que você me ajudou aqui, porque eu usar uma outra. Você não fica vulnerável perante o banco, você não fica com a sua renda ou o seu lucro vendido. Então, vamos fechar o que é venda aqui. Relacionado a isso. É o que vocês fazem, mano, que eu achei muito massa. Venda é generosidade. Quando você não vende, você não tá sendo generoso. Boa. É uma parada que você pode entregar para ajudar realmente a outra pessoa. É servir, né? E você sabe que falando de crédito, quando a gente fala de propósito, né, Mar? Um dos nossos propósitos é levar crédito e conhecimento para as pessoas. O crédito, você falou de Estados Unidos. Por que os países desenvolvidos são mais desenvolvidos? Porque tem mais acesso ao crédito. Tem. O americano médio, com um salário médio, ele consegue viver muito melhor que o brasileiro porque ele tem acesso ao crédito. Ele faz uma hipoteca de uma baita de uma casa, ele compra um carro, ele viaja, acesso ao crédito. E no Brasil o acesso ao crédito é muito escasso. Primeiro, por falta de conhecimento e depois falta de acesso, burocracia e um monte de outras coisas que envolvem risco o país também. A cultura da malandragem também, né? Tem um montão de coisa envolvida, né? A cultura da malandragem, inclusive, tá embutida nos juros. Fala assim, ó, por que os juros é tão alto? Cara, você já viu tanto de golpe que um banco tem? Cara, alguém paga. E geralmente é o bom que paga. Então já tem o custo do país, mais o custo da malandragem, fica caro. Risco Brasil. Mas mesmo assim, você falou assim, ó, como que dá acesso de tirar o cara ali que tá ferrado, pra ver oportunidade. Às vezes você falou lá no começo, o cara acorda com o boleto pra pagar, fala, ferrou. Acorda com a folha de pagamento ali pra fazer, cara, e não tem como. É pra girar a sua empresa, isso aqui é fluxo de caixa, é pra fazer o motor. Se não tem isso, nada anda. E você perde moral, credibilidade com o seu funcionário ali no mercado. E realmente, quando você fala de propósito, a gente quer burocratizar o crédito no país. A gente consegue fazer isso. E quando você fala, por que a gente põe tanto a cara e a gente vai aprender muito com vocês?
é um mercado muito sensível, tem muito golpe, muita fraude e a gente dá a cara realmente. Então a Avante tem muita transparência. E talvez a gente nem cresceu tanto ainda, apesar de ter crescido muito, porque a gente é honesto. Sim. E é normal no Brasil, e não deveria não ser honesto. E quem é honesto demora um pouquinho mais para crescer, às vezes. Mas vai mais longe, né? Mas quando cresce, não volta. Tem sustentabilidade. Exatamente. Eu até falo, Fernanda, uma das coisas que eu vou falar hoje na palestra é que tem a ver com isso, que é o seguinte: tudo na vida precisa de estrutura. Um casamento precisa de estrutura. Um lar precisa de estrutura. Os filhos precisam de estrutura. Tava vendo o Adonis hoje com a filha dele lá no carro e tal, com um bebezinho, né, com um filho do lado e tudo mais. Não dá, né? É fofo demais. Aí derrete. Nem parece com o pai. Aí. Se não parecer comigo, ele céu. Aí tá ficando mais bonitinho. Vai parecer. Vai parecendo. Ele falou que tem uma foto quando era pequeno, parecia muito com ele. Mas assim, uma graça, né? E você vê ali que aquela imagem, aquele vídeo ali, tem algo por trás. Eu sempre falo pro meu filho que um visionário é aquele que vê o que está implícito, não o que está explícito, né? O que tem implícito naquilo ali? Uma família, um lar, uma estrutura. Um homem que está ali ajudando a esposa, tal, né, buscando os filhos, fazendo um rolê. Então, a empresa é da mesma forma, sabe? Os negócios são da mesma forma. Eu tenho empresa há muito tempo e muita gente não conhece o trabalho de pessoas como vocês e ele não conhece, ele não tem acesso. E às vezes ele está precisando para alavancar o negócio, para crescer o negócio. E aí o que acontece? Por falta de conhecimento. E a gente pode citar vários conhecimentos errados. Não, e a melhor né? parte é que ele não vai precisar tirar do bolso. Olha Exato. que parte boa, cara. Então você tá às vezes nos vendo, fala assim, ó, eu quero fazer minha aplicação. Escreve aí, você que é empreendedor, eu quero fazer minha aplicação. Mas quais são os tipos de clientes de vocês? Para eu não poder trazer alguém que não tem nada a ver. Fala aí, Mar. A gente atende, em maior parte, ao empresário, mas nós fazemos operações tanto com garantia de imóvel, operação com garantia de veículo, que é algo também que o cliente, às vezes, ele nem sabe, né? Dá para colocar meu imóvel como garantia? Tem muita gente que, às vezes, eu tô apertado, eu vou ter que vender, me desfazer de algum patrimônio, vou vender a casa, vou vender o carro. A gente consegue auxiliar que você consiga levantar o crédito mantendo o seu patrimônio, sem baixando os juros ainda por conta disso, né? Exatamente. Porque para o banco, a gente estava falando aqui agora de inadimplência, da cultura da malandragem, alguém paga essa conta, né? Quando a gente fala dessas operações que há uma garantia envolvida, o banco tem um risco menor, né? Porque há uma garantia envolvida. E aí isso é repassado para você, cliente, numa taxa de juros mais baixa. Num prazo mais alongado, então você consegue ter mais prazo para poder fazer o pagamento disso. E a gente também tem operações específicas pro público PJ, que são operações ali que envolvem garantia de recebíveis, de maquininha de cartão, entre outros, né? Empresa, né? Já tá acoplado. Exato. Pô. Você que tá aí, então, você faz sentido para você. Eu tô surpreso com isso, é por isso que eu tô. Isso aqui não foi combinado, não, tá? Escreve aí, ó. Eu quero fazer minha aplicação, vai fazer sentido pra vocês. A gente falou que já vai lá pra Alphaville, vai financiar tudo aqueles imóveis lá e o Adonis vai apresentar todo mundo pra gente lá. Vamos, com certeza. Ó, isso é um detalhe que a Marina falou do crédito com garantia de imóvel, que também remetendo aos Estados Unidos, isso aí é normal lá. Normal é assim, muito difundido. E aqui não é. Às vezes a pessoa tá endividada, ela vai lá, vamos supor, o imóvel dela vale 2, 5 milhões, ela queima por metade do preço. Vende barato para levantar dinheiro rápido. Olha o que a gente está falando aqui. A gente pode fazer um crédito, a gente supre a sua necessidade e você vende ao decorrer do tempo. Normal. Conforme a demanda. Você não precisa queimar seu imóvel. Vendeu no preço justo 5 milhões, vai lá e quita. Olha que diferença que faz. Você resolve seu problema de curto prazo e a hora que for vender, se precisar vender, porque talvez até lá seu negócio já ajustou, você vai e vende no preço de mercado. Qual é uma dor que eu vejo como empresário, eu já passei por isso, de crédito, de precisar de crédito e etc e tal. Talvez vocês pudessem falar também que as pessoas entendam. Em média, uma operação ela vai demorar mais dependendo do valor e etc e tal. Mas em média, qual é o tempo que demora entre o cliente contactar você e o cliente receber? Porque às vezes tem pessoas que correm para essas alternativas de queimar um imóvel, de pegar dinheiro com a agiota, de, sei lá, fazer o quê, para poder socorrer ali uma questão, porque ele, na cabeça dele, isso vai demorar muito tempo, vai demorar anos para levantar esse recurso. Sim, eu vou falar isso só com um sorriso no rosto, tá?
Num banco tradicional, uma operação como essa, ela de fato leva um tempo maior, tá? Às vezes 3 meses, tem operações que elas podem durar até 6 meses. Eu fiz esse levantamento ontem e a nossa média aqui é de até 30 dias, tá? Nós já soltamos contratos assim, Isso ó. com imóvel, né? Exatamente, tá? Nós já soltamos contratos que em 7 dias o cliente já estava com o recurso em conta, em 13 dias. E com garantia de veículo, a gente fala que o crédito, ele é a sobremesa, porque o cliente, ele entra pra gente de manhã e depois do almoço, às vezes, eu já tenho liberação do recurso. É muito rápido. Boa. Você sabe até uma coisa que é importante falar, a gente tá aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, tem muita gente que tem receio, né, de colocar a casa como garantia, e que é importante falar, a maior parte dos imóveis que são adquiridos no Brasil, eles são adquiridos por meio de financiamento. Quando você compra um imóvel financiado, esse imóvel fica alienado a uma instituição financeira. O crédito com garantia de imóvel não é nada diferente disso. O seu imóvel fica alienado da mesma forma. É o mesmo procedimento de quando você comprou o imóvel financiado. Mas, ó, Aí, normal pra você então. Mas aí eu quero fazer um parênteses da importância de ter um especialista, que é igual a importância de ter um mentor e um especialista em vendas. Olha isso, você tem essa dúvida, você chega até nós, eu já conheço tudo desse mercado, já trilhei todo esse caminho, eu já sei os atalhos, já sei o que dá certo ou não, e eu vou entregar essa solução na medida que você precisa. E tem muita gente que tem, ou não encontra os mentores ou especialistas certos, ou tem muito medo, receio ainda, que eu acho que é muito o que vocês entregam. Você na figura de mentor e você na especialista de vendas, né? Qual que é a importância disso para as pessoas? Importância do quê? Desculpa. De ter um mentor, de ter um especialista perto, igual você faz estruturação de vendas aqui. Como que... Economizar tempo. Tá. Então, Adonis, por que eu vou procurar um mentor? Por que eu vou procurar alguém que chegou num nível acima do meu? Encurtar meu caminho. Então é simples. Todo mundo é capaz de conseguir o que quiser sozinho. Olha. Qualquer pessoa é capaz. Se você comeu na infância, você tem um cérebro saudável, normal, você consegue, irmão. Qual que é a diferença? O tempo. E deixa eu te falar, irmão, o tempo é uma moeda mais cara. Nós que estamos no Cronos, se nós estivéssemos no Kairos, onde um dia, 1000 anos é um dia, tá tudo certo. Mas nós estamos no Cronos. Nosso tempo, ele é cronometrado, ele acaba, ele é finito. De acordo com as escrituras, nós temos 120 anos vividos aqui na Terra. Então, o tempo, ele é uma moeda que... O quanto que você daria, você que é empresário que está nos vendo, para voltar aos seus 20 anos com esse nível de conhecimento? Nossa. Estava conversando com um mentorado meu, e ele falou assim, Adonis, eu mudei para Alphaville, morei 2 anos aí, participei da sua mentoria, é um grande magnata da questão de provedores de internet em BH. Um beijão pro Charles, se ele estiver vendo aí. E ele tem uma empresa, a empresa dele é global, e ele é um cara que ele tem múltiplos milhares de clientes. E ele é um cara que mudou para cá, viveu 2 anos aqui, e ele, quando a gente foi fazer um evento em BH, ele comentou assim comigo, Adonis, o tempo que eu vivi aí, eu investi em média R$1,5 milhão de reais nesses 2 anos. Mas se alguém chegasse para mim, me desse 10 milhões para apagar da minha memória tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu estou implementando na minha empresa depois de ter vivido perto de vocês, eu não aceitaria. Com certeza. Porque a minha mudança de mentalidade, ela vale muito mais do que 10 milhões. Quem é o Charles hoje com a mentalidade que eu tenho? Então, um cara que está expandindo, helicóptero, avião, fazenda, tudo mais, enfim. Então, o que é um mentor, um processo de mentoria? É um processo de encurtar o caminho. Nós temos que ter 3 tipos de pessoas conosco. Todo mundo que está aqui me vendo, inclusive vocês, o Elvis, eu, todo mundo tem que ter. São as pessoas que estão acima de mim, são as pessoas que eu bebo água, são as pessoas que eu aprendo. Adonis, você tem mentores? Claro que eu tenho. Tenho mentores comigo. São as pessoas que você bebe água. Nós temos que ter os pares. Quem são essas pessoas de cima? São as pessoas que eu pago para ter acesso a um conhecimento, encurtar o meu caminho, para que eu possa beber de algo que eu ainda não sabia. São os meus mentores. Adonis, é só um que eu tenho? Não, você pode ter mais mentores. Então, é adequado você ter vários mentores, porque cada um vai abrir uma visão relacionada a uma área da tua vida e algo que você está precisando, em alguma medida. Só às vezes tem que tomar cuidado para não se confundir também, né? Tem gente que não tem a visão clara do que precisa, pega muita gente. É perigoso, é perigoso. O segundo tipo de pessoas são os pares, são as pessoas que você convive e que você decide caminhar junto, compartilhando aquilo que você está vivendo na sua fase. É onde você aprende e libera e transborda gratuitamente. São os ambientes.
São os Sei. ambientes e as mesas que você decide sentar. Legal. Tem as mesas de cima e as mesas de baixo. E o terceiro tipo de pessoas, que é onde você tem que investir o seu tempo, é as pessoas que estão aprendendo de você, são seus discípulos. Olha. E assim a gente segue aquilo que, por exemplo, está escrito em Mateus 28. A maioria das pessoas não segue isso. Você está me vendo aí ser empreendedor, você não tem discípulos. Então, desculpa. Um dos propósitos que nós temos, que é um propósito essencial, que está escrito em Mateus 28, que é: ide por todo mundo pregando o evangelho como testemunho, ensine e faça discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando meus mandamentos para todos que estão vindo e permanentemente eu estarei convosco. Parafraseia aqui o que Cristo disse. Mas o que ele fala pra gente? Tenha discípulos. Por quê, Adonis? Porque se você não transborda, você é um rio que seca. Já viu cachoeira dando ré? Já viu, irmão? Cachoeira dando ré? Não. Não tem como cachoeira dar ré. O que faz com uma cachoeira ela transborde num rio, um rio desague no mar, e olha a quantidade de água que tem no mar. Que maluquice. Imagina se tivesse uma barragem naquela cachoeira. Os mares não estariam daquela forma. Então todo o rio ele tem que fluir. E nós temos um rio aqui dentro. Um rio de águas vivas. Eu e vocês. Temos um rio de águas vivas, de Cristo. Daquilo que são nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, nosso repertório. E ela tem que necessariamente, nessa terra, ela tem que estar disponível para outras pessoas. Presta atenção. Quando você transborda para alguém, quando você ajuda alguém, quando você doa algo, você se sente bem, irmão. Nós somos necessariamente obrigados a isso. Uma pessoa que tem uma barragem no transbordo, ela não consegue viver bem, ela é entristecida e tudo mais. Então, nós temos que ter esse terceiro tipo de pessoa. E eu tô falando dessa forma porque eu quero encorajar, não somente vocês que estão aqui, Sim. mas eu quero encorajar você que tá me vendo, cara. E você ter esse tipo de pessoa que é onde você derrama água sobre ela, onde você deixa desaguar a água da sua cachoeira, que é a pessoa que você vai transbordar, que você vai discipular. Quando você tem esses três tipos de pessoas na sua vida, você consegue ter saudabilidade nas suas relações sociais. E aí as coisas voltam para você de uma forma ferrenha. Cara, que interessante. Eu gosto muito de sempre pegar a estrutura para colocar em prática, né? É de quem você aprende e a fonte que você bebe água, o ambiente ao qual você convive, que você transborda e recebe, Boa. e para quem você só transborda. É. E ele falou assim uma coisa, tem muita gente que é frustrada porque às vezes não transborda. É isso. Só O que cara é multimilionário. Você tá Olha, retendo, eu moro no condomínio mais brabo do Brasil. Tá entre os top 3, vai. Sou sócio não, sou vizinho, Pablo Marçal. Sou vizinho de grandes apresentadores de TV, jogadores de futebol. Sou vizinho, olha, dono da JBS, família Bravanel. Existem pessoas que são lá, que são tão pobres dentro daquele condomínio. As casas lá mais baratas custam 30 milhões de reais. Pessoas que são tão pobres. Que só tem dinheiro. Olha que louco. E às vezes é uma pessoa que você fala assim, ela tem tudo, como que ela pode ser assim com esse carro, com essa casa? Como que a família tá desestruturada dessa forma? e ela é vazia. O transbordo, irmão. Você acabou de me dar o código. Deus falou comigo agora através do que você me falou. Relacionado a isso. Você pira? Aham. Por isso que eu tô dessa forma. Eu tô emocionado com isso, porque foi um download que tá aqui no meu coração agora. No meu coração. Boa. Então existem pessoas que são frustradas simplesmente pela falta de transbordar. E eu brinco com isso, e aqui eu encerro, relacionado a tudo que te falta é aquilo que mais você deveria transbordar. Vou dar um exemplo. Se te falta dinheiro, doa dinheiro, velho. Você vai ver que uma parada vai aparecer na sua vida. Te falta tempo? Doa tempo. Te falta conhecimento, sabedoria? Doa sabedoria. Adonis, de onde você tirou isso? Isso é um princípio metafísico. Vou dar um exemplo. Faz muito sentido isso. O que é que nós mais precisamos e nós nunca damos falta? O que é que nós mais precisamos? Sem isso a gente não vive, mas nós nunca damos falta. O ar. O ar. O ar, Uhum. o oxigênio. Hoje você pensou em oxigênio? Não. Você pensou? Não. Ninguém aqui nessa sala pensou, você também não pensou, você que tá me vendo aí, Zé. Deixa eu te falar uma coisa. Você só não pensou nisso porque é abundante. É tão abundante que você nem passa na sua cabeça. Adonis, onde você quer chegar, cara? Presta Eu atenção. entendi. Quando você só pensa em dinheiro, Você tá trava pensando no o que fluxo. falta. Você tá mandando uma energia eletromagnética pro mundo, pro universo, como um princípio de que isso me falta, é por isso que eu penso tanto. Ou seja, o universo não me manda não. Deus não me manda não. Ou seja, usando o princípio universal da naturalidade, a gente olhando para a base lógica natural, aquilo que eu tenho mais abundante eu não penso. Aquilo que eu mais penso é aquilo que eu menos tenho abundância. Então, peraí, Adonis, o que você tá querendo me convidar? Mano, você tá com falta de dinheiro? Primeiro começa a doar dinheiro, porque você vai mostrar com um comportamento, depois metafisicamente, no seu pensamento e no seu sentimento, que isso, eles alinhados, eles geram uma energia eletromagnética em ondas,
que elas se propagam, emite uma energia minha, mas volta para mim também, no universo, que eu tenho em abundância quando eu dou. Por mais que você não tenha, aí que tá maluquice. Por mais que você não tenha, quando você doa, você transmite essa mensagem, as paradas acontecem de uma forma automática e até sobrenatural. Mas não é, você está cumprindo um princípio. É o princípio do transbordo. E é isso no dinheiro, é isso no conhecimento, é isso no tempo, é isso em todas as coisas. Você que é empresário, você está pensando só no boleto, só nos problemas, só, mano, tira isso aí da sua cabeça. Por quê? Nós somos feitos de energia, metafisicamente, átomos e elétrons, e nós produzimos energia. Por isso que tem lugares que você entra e você tem a energia roubada. Tem lugares que você entra e que você tem doação de energia, você se sente melhor. Ou seja, nós carregamos um campo eletromagnético. Olha o nome dele, eletromagnético. Você libera as ondas elétricas através de dois órgãos. Cérebro, que libera eletricidade, e coração. É o que eu penso, o que eu sinto. Alinhados, eles estão liberando ondas agora. Só que olha que louco. Como é um campo eletromagnético, eu gero uma onda igual o som que vocês estão me vendo. Ele sai uma onda, captado por aqui e transmitido para aquela caixa de som, e as pessoas estão ouvindo na câmera agora, na transmissão. Só que por ser magnético, o pressuposto da palavra magnetizar é atrair. Quando eu libero essa onda através do meu pensamento, do meu sentimento alinhado, eu estou atraindo também essa onda para mim. Deus. Esse é o código do transbordo. Quando você transborda, portanto, você libera para que entre mais. É como se você falasse assim, Deus, você me deu essa porção. Eu libero ela porque eu sei que o Senhor vai entregar mais. Então, ao invés de você receber um pouquinho e ficar assim, ó, querendo esconder, você faz assim, ó. Esse é o jogo do transbordo. Por quê? Porque é uma cachoeira que não para de cair. Você tá entendendo? Olha. No dinheiro, no conhecimento, nas relações, no tempo e tudo mais. Esse é um código do transbordo que é poderoso. É assim, ó, eu tô até sem palavras, porque o quanto que essa sua explicação, ela traz clareza sobre uma série de coisas pra gente aplicar na vida como um todo. E é curioso porque normalmente a gente fica no ciclo contrário disso. Você fica exatamente no ciclo ali da falta, da escassez, né? Você deu o exemplo do dinheiro, do tempo, do que quer que seja. Você fica, cara, eu preciso arrumar mais tempo, eu preciso fazer mais dinheiro, eu não sei o que, não sei o que. E aí você tá transmitindo talvez a mensagem da falta, né? Eu nunca havia ouvido falar dessa forma. Mas para ter esse nível de consciência que ele tem, que é muito elevado, porque o que ele tá falando, muita gente vai ouvir falar, cara, ele tá falando groselha. Deixa eu explicar uma coisa. O que eu mais temia vir sobreveio. Em Jó tá escrito isso. Quando ele se ferrou, o que eu mais temia ele perder o dinheiro dele. Tá pensando aquilo. Só que olha que maluco. A mesma Bíblia, eu trouxe metafísica aqui. Tá falando de ciência. Agora eu vou trazer pra Bíblia as escrituras. Pô, um livro de 2.000 anos. Aliás, um livro de quase 6.000 anos escrito. E que é o maior best-seller de todos os tempos. A gente tem que ouvir. Tem uma história de Ana. A Ana, ela é mãe de Samuel. A Ana, ela era uma mulher que era casada junto com um grande empresário da época. Eucana. Isso. E ele tinha uma outra esposa. A Ana não podia ter filhos. A outra esposa dava filhos para ele. Imagina a vida de Ana. Naquela época, as mulheres, elas eram benquistas pelos filhos que elas davam, inclusive homens. E aí, imagina, e apesar do Eucana, né, do marido dela, ele sempre honrava ela. Ele nunca foi um cara que desfez dela por conta disso. Mas você imagina a outra esposa que tinha filhos, o quanto que ela não desonrava. Imagina a sociedade. E aí Ana, uma certa vez, descrito na Bíblia, ela resolve fazer uma oração e fala assim, Senhor, eu não tenho filhos, mas se o Senhor me der um único filho, eu entrego para o Senhor no seu altar. Ele vai se tornar um profeta do seu altar. Em menos de um ano, o Senhor dá um filho para ela. O que aconteceu? Ela cumpriu o combinado, entregou no altar. Depois você vê o relato de que Ana teve 5 filhos. Essa é a matemática de Deus. Adonis, qual que é a matemática de Deus? Olha a matemática de Deus. 0 vezes 1 igual a 5. O cara tá me vendo aí falando, esse cara tá falando groselha. Mano, eu tô cumprindo um princípio. Pronto, descrito em Ana, por exemplo, na história de Samuel. 1 Samuel você vai ver no primeiro capítulo, você vai ver a história de Ana. Vai lá e dá uma olhada. Ela não tinha nada, ela não recebia nada. Por quê? Porque ela não entendeu esse código. Quando ela entendeu esse código, falou assim, entendi, senhor, eu não sou dono de nada. Eu só sou um administrador, um servo fiel das coisas que o senhor colocou na minha mão. Se as coisas são suas e eu administro, quando você coloca na minha mão, eu não posso ter medo de transbordar e ter escassez. Então eu entrego tudo. Eu entrego tudo que tá na minha mão, que é seu, já não é meu mesmo. Qual que é a dificuldade de eu entregar? Já não tinha nada, né? Mesmo se eu for intencional nisso, quando eu entrego, mesmo quando eu não tenho, o Senhor faz multiplicar na minha mão. Mano, lembra disso. Você que achou que era groselha. 0 vezes 5
igual 0 vezes 1 igual a 5. Essa é a matemática do reino dos céus. Ninguém explica. Só é possível na matemática de Deus, né? Pois é. E você pira que, assim, você perguntou, né, a importância de ter um mentor, de ter alguém assim. Em primeiro lugar, você mitiga o risco, certo ou não? Alguém que fez, ele provavelmente passou por um caminho. Boa. Então, primeira Mitigar o risco. mitigar o risco. É isso. Então, a primeira coisa que eu vou procurar, por que você se ferra como empresário? Porque você acha que você tem que ser bom em tudo. Você acha que não precisa de aprender nada com ninguém. O problema disso chama orgulho, né? Ou o orgulho ou a vaidade tá aflorada. Então, o que você precisa de entender? Você precisa de entender que você está procurando uma assessoria, né, financeira ou de gestão comercial. Por que eu vou procurar puros vendas para poder me ajudar na minha empresa? Porque você não sabe contratar, velho. Você sabia que a maior parte das pessoas que você contrata são pessoas que não deveriam estar na sua empresa. Você não sabe contratar. Aí você não sabe treinar. Por quê? Porque você não foi. Quantas pessoas que gastaram tempo para vender? Eu vendo desde que eu nasci. Eu comecei a vender, por exemplo, na época, era engraçado, 9 anos de idade eu vendia carrinho de picolé. Mas antes disso, eu pegava fio de cobre e latinha, levava para o ferro velho para poder vender. Eu devia ter uns 7 anos de idade. Então, tipo, eu já vendi muita coisa. Aí as pessoas chegam, você acha que você... Aí vendi coisas pequenas, mas eu também fui executivo de multinacional, onde que nós em um mês faturamos mais de 50 milhões. Debaixo da minha gestão. Então, eu aprendi. Aí, o que acontece? Tem gente que ele vai lá e estuda 10 anos para ser um médico. E ele quer montar uma empresa. Cara, você sabe ser médico. Você não sabe ser empresário. Perfeito. Aí, você tem um ego muito aflorado que você não pode contratar uma empresa para poder fazer. Por quê? Porque você acha que você é tão especial que todo mundo vai implorar para comprar o seu produto. Esse muito aflorado é muito aflorado. Você sabe a diferença do médico ali, médico e advogado, tem o ego mais ou menos aflorado, né? O médico e advogado. E o juiz, sabe a diferença? É que o médico e o advogado, eles pensam que é Deus. O juiz tem certeza. Então, o que é o negócio? Por que você precisa de um mentor? Porque é alguém que já passou por um caminho e pode te direcionar. Ele vai mitigar os riscos. Olha, por esse caminho aí não é bom. Qual que é o outro ponto? Por que eu vou procurar um mentor nessa área específica, na minha empresa, para crédito ou alguma coisa? Além de mitigar os riscos, ele vai potencializar os seus ganhos. Porque, por exemplo, eu sei, esses dias eu peguei uma pessoa, ela foi fazer um evento, uma imersão de 2 dias, e aí mora no mesmo condomínio que eu, e aí foi fazer um evento tal para 200 pessoas, um produto de high ticket, assim, tal. Aí a mentoria dele tava 70 mil, 80 mil, alguma coisa assim. Eu sentei trocando ideia, falei, mano, isso aqui tá errado, essa apresentação sua não funciona assim, muda isso aqui, faz aquilo ali. O de 70 mil, nós vamos pôr para 120 mil. E mudamos toda a dinâmica do negócio. Ele era um cara fantástico, conhece muito do produto dele, mas não entende de venda. Boa. Então, uma coisa é você entender do seu business. Qual que é o seu core business? É fazer cirurgia? Qual que é o core business seu? É ser advogado? Cara, você precisa aprender a vender. Ah, não. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu sou o seguinte. Eu aprendo a valorizar as pessoas. É uma coisa que eu sempre faço na minha vida. Sabe? Onde que eu passei, graças a Deus, eu tive um bom histórico e tudo. E eu contratava as pessoas e sempre remunerei bem. Eu nunca quis que ninguém fizesse nada para mim de graça. Para ninguém depois falar, não, olha lá, tá vendo? Foi eu que fiz. Não, você foi pago. Eu contratei, paguei bem. Então, a minha cobrança também vai ser boa, porque eu tô pagando bem. Agora, as pessoas, elas têm dificuldade com isso, de contratar uma assessoria, porque na cabeça dela, ela acha que você tá tirando o que é dela. E aí entra naquilo, vou fazer uma conexão com o que ele falou. Qual que é o problema do ser humano? É que ele roda no negativo. A atenção é baixa. O empresário, e eu prestei consultoria para dezenas de empresas, sabe? É ruim falar de si mesmo, mas eu já vendi, debaixo da minha gestão, entre venda e gestão, mais de 860 milhões. Então é muita gente, em várias empresas diferentes, e em vários estados diferentes e países diferentes. Então eu, por exemplo, você é o cara do financeiro? Não sou. Você é o cara do administrativo? Zero. Mas marketing e vendas, eu sou bom para fazer esse trem. Eu fiz. E o povo me pagava muito para poder fazer. Joga no colo. Aí, o que é o negócio? Só que aí, o que as pessoas pensam? Ela roda no negativo. Eu não vou contratar essa assessoria da Avante porque vai me tomar dinheiro. Cara, é o empresário que quer pagar pouco. Ele vai ter um profissional ruim. Eu estava falando sobre isso dentro do carro. Você vai ter só gente ruim. Porque tem gente que é igual o pigmeu. Ele quer sempre andar com gente que é mais baixa do que ele.
Por quê? Porque agora você vai liderar um monte de pigmeu, que ele falou de liderar, de ser discípulo. Você vai ser, qual é o tamanho dos seus discípulos? Tem um filósofo que fala o seguinte, que se eu conseguir enxergar longe, é porque eu tive sobre os ombros de gigantes. Ou seja, eu estava do lado de pessoas que eram maiores do que eu. Então isso é importante você entender. Por que eu procuro uma assessoria? Por que eu vou procurar a Avante, ou a Apuros Vendas, ou um mentor? Cara, porque você vai mitigar os seus riscos, vai diminuir o risco. Porque você vai maximizar a possibilidade dos seus lucros. Porque às vezes você vai encurtar o tempo. Você poderia até ganhar 1 bilhão, mas em 10 anos, andando sozinho. Mas talvez com um mentor, você vai ganhar em 1 ou em 2. E tudo isso pode mudar o jogo. E muitos empresários que têm o ego elevado, o que o ego elevado faz? Ele gera ponto cego. Uhum. E o ponto cego são os problemas que talvez derrubem a empresa. Por que a gente tem uma taxa de mortalidade de 70%, 80% das empresas até em 5 anos? Por isso, muito ponto cego. O cara tem o ego tão elevado que ele não reconhece que ele precisa de ajuda. Ele ignora tudo. Enfim. Mas, e aí, conversa tá... Nossa, tá fluindo. Tá pegando aqui. fogo. Eu vou administrar o horário, que senão a gente sai meia-noite daqui. É. Eles têm palestra agora. E eu quero tratar um assunto aqui com o Adonis, que eu gosto demais, cara, que é auto-performance e alta performance, beleza? Muitos falam desse tema, é um tema muito corriqueiro hoje em dia, mas muitos não têm nem o básico. E muitos empresários ou profissionais, vou colocar, ou qualquer pessoa, se auto-sabotam. Autossabotagem. Cara, fala um pouco pra mim de autossabotagem e por que a maioria não consegue sair da inércia e às vezes até sabe o que precisa fazer. Massa. Que tem um tema assim, fala com o gordinho de dieta, talvez ele é o maior especialista, mas ele não consegue fazer. O porquê? Qual que é a explicação disso, cara? E o que dica aí pra galera? Estamos entrando num assunto que é muito importante, inclusive foi uma das bases e questionamentos de todo estudo científico. A gente começa com uma questão, né? E a questão que eu comecei na neurociência foi: qual é a diferença que faz a diferença? Você falou isso aí, eu lembrei da única coisa que é o Pareto do Pareto. Qual que é a única coisa que move todas as outras? Eu achei sensacional. Qual a diferença que faz a diferença? A diferença da diferença... Boa. Qual é a diferença que faz a diferença para que pessoas que são empresários com 24 horas no mesmo país, pagando às vezes a mesma quantidade de imposto, alguns são multimilionários, com famílias estruturadas, com um ambiente social e mesas agradáveis, positivas, com saúde mental, com saúde física, com saúde emocional, com transbordo, com ONG, e outros não. Qual é essa diferença? Então foi assim que eu comecei a minha tese, né? Para entender um pouco mais de comportamento humano. E nesses 9 anos produzindo ciência, através disso, inclusive, eu desenvolvi um método que é uma imersão de 2 dias. Inclusive, diga-se de passagem, vai acontecer nesse final de semana, não é, Alphaville? Vocês estão convidados para ir. Obrigada. Chama MCE, Mente, Corpo e Espírito, é neurociência especificamente, baseada num método que eu desenvolvi relacionado a 5 passos para que você assuma o governo mental absoluto e possa viver realmente o teu propósito, Show. a performance e prosperar em todas as áreas da sua vida. São 5 pilares que a gente usa. Dentro da neurociência, a gente entende, Fernando e Marina, que a autossabotagem, ela ocorre não porque a pessoa quer. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Fica até um clichê eu falar, às vezes, para algumas pessoas. Eu tenho dezenas de mentorados e às vezes eu falo algo para essa pessoa e antes eu já alerto ela. Eu já sei que você já sabe o que eu vou te falar, mas eu vou te falar para você fazer isso aqui. Você sabe que você precisava fazer isso, né? Eu sei, mas eu não consigo fazer, Adonis. Não sei porque eu não consigo fazer. Então a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer. Por que não faz? O segredo está no inconsciente. Nós temos 3 mentes, irmão. A mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. A mente consciente, ela é uma mente que ela está aqui no nosso córtex frontal, aqui nessa parte da nossa testa frontal. Sabe o cérebro que a gente conhece? Aquela parte lá é nosso neurocórtex. Nosso cérebro realmente, grande parte dele está no central miolo e num cabo que liga aqui na nossa coluna vertebral. Por isso que quando alguém... Pois é. Uhum. Aquilo que a gente vê, aquelas ondinhas, aquela gelatina,
ela é o neurocórtex, ela se desenvolveu muito depois no nosso cérebro. E ela faz parte da nossa mente consciente. As principais áreas de raciocínio, planejamento, força de vontade, conhecimento, elas estão lá. O restante das nossas áreas, elas estão em outros tipos de mente. Então nós temos essa mente consciente, a mente subconsciente, que é a nossa mente que governa o nosso corpo de uma forma autonômica. Em outras palavras, o seu coração está batendo agora e você não precisa mandar ele bater. Seu intestino está funcionando, você não está precisando. Suas artérias, elas estão vasodilatando e contraindo. E você não está pedindo para isso acontecer. Suas glândulas, elas estão liberando hormônios e você não pediu em nenhum momento. Quem faz isso? A mente subconsciente. E existe a mente inconsciente. A mente inconsciente é aquela que debaixo do tapete. Ela é a que mais funciona ao longo do nosso dia. Nossa mente consciente, por exemplo, a gente funciona 4% do dia. A mente inconsciente, 95%. Nossa. 96% do dia. Por isso que nós somos seres de hábitos, Fernando. Por isso que quando você escova o dente, você não pensa em escovar os dentes. Quando você dirige, você não está pensando em dirigir. Às vezes você está mandando mensagem no celular falando com alguém, às vezes você nem sabe como que você chegou em casa. Por quê? Porque quem faz isso é sua mente inconsciente. Nosso cérebro ele é especialista em automatizar para economizar nossa energia, porque senão nós iríamos ficar louco. Se nós tivéssemos que prestar atenção, por exemplo, no barulho da geladeira aqui, ó. Presta atenção, fica tudo quieto. Percebe que tem um barulho aqui? Seu cérebro ele ignorou esse barulho para economizar sua energia mental, para que você não precisasse estar nisso, porque o foco teu agora é aqui. Você está com foco aqui na conversa, no que nós estamos falando, e você está com outro foco aqui no teu alter ego, que é uma mente que fala junto com você, que é o diálogo interno aqui falando. Julgando o que eu tô falando, não faz sentido, não faz, não, esse cara agora groselhou, viajou, tá tudo desse jeito, todo mundo é assim. E você tá buscando o que você vai falar nessa mente aqui. Então você tá funcionando dessa forma, na operação cerebral e mental. Aí o que acontece? Essa mente inconsciente que ela opera ao longo do nosso dia todo, ela funciona através de alguns pilares. E eu chamo esses pilares de programas. Nós temos alguns tipos de programas. Os programas de base e os programas operacionais. Os nossos programas de base, eles são os programas que dizem respeito àquilo que tem valor para nós, de princípios de valor, que são como se fossem pilares que sustentam a nossa construção do ego, de quem nós somos, da nossa personalidade, dos nossos princípios, dos nossos valores. E lá é o valor naquilo que você é, naquilo que você faz ou naquilo que você tem. Perceba que existem pessoas, vocês conhecem muitas pessoas, que têm esses valores deturpados, esses programas de base deturpados. Existem pessoas que não dão valor naquilo que você é. Elas primeiro querem saber o que você tem, para saber como que elas vão comportar relacionado a você. Existem outras pessoas que o valor está no que faz. Eu sou bom, eu faço isso, por quê? Porque isso foi programado para elas. Adonis, qual é a maior janela e lacuna de programação do ser humano? Infância. Por quê? Porque nós temos poucos filtros cerebrais. Então nós somos muito mais programáveis da infância. Depois disso nós temos nossos programas operacionais. Nós temos 4 tipos de programas operacionais na nossa mente que rodam. Programas de sobrevivência, que é o chamado PED, prazer, evitar a dor, economizar energia. Nós temos o programa de culturalização, que é dependendo da cultura que a gente vive. Por exemplo, nós vivemos na cultura do Brasil, malandragem, tem que ser meio assim, não é? Nós falamos português, é uma cultura. Já, por exemplo, nós temos a monogamia aqui como cultura, aceita por enquanto na sociedade, graças a Deus. Por exemplo, lá nos Emirados Árabes, acabei de chegar de Israel, a gente estava na Palestina, lá é normal você ter 7 mulheres. Então, se for perguntar pra Marina, ela não vai achar normal, mas se eu for perguntar pra uma mulher lá palestina, ela vai falar assim, tá tranquilo, velho. Sempre vive isso. Consciente coletivo. Consciente coletivo dela, culturalização. O programa que a gente tem, outro programa, um programa de repetição, aquilo que você ouviu na sua infância, de uma forma repetida, se tornou um programa, um aplicativo. E nós temos um programa de forte impacto emocional, que são os traumas que nós vivemos, que geraram, por exemplo, aquilo que nós vivemos. Aí eu recebo muitos atendimentos de trauma de abuso sexual, abuso de emocional, traição, abandono, rejeição, enfim. Isso tudo, esses programas, eles determinam quais serão seus drivers mentais, que é aquilo que a gente estava falando, que vai assumir o volante dos seus pensamentos. Conduzir sua vida. Conduzir seus pensamentos, conduzir sua vida. Porque conduz seus sentimentos, conduz seu ambiente fisiológico interno, que faz um turnover de feedback pro seu cérebro e pro seu corpo. Todas as 37 trilhões de células estão recebendo isso. E aí você decide, se comporta e faz e age de acordo com esses sentimentos, por exemplo. E assim você tem os seus resultados. O problema é que eu vou chegar aqui na autossabotagem. Os resultados, eles reforçam a autoimagem. E a autoimagem é um dos primeiros programas que nós temos na nossa vida, na nossa infância. Como assim, Adonis?
As pessoas que nós demos autoridade na nossa infância, Fernando e Marina, foram as pessoas que determinaram como nós vamos nos enxergar. Autoimagem é como se eu tivesse um espelho aqui no meu cérebro. Como eu me enxergo perante as pessoas, perante a sociedade. O problema é que essa merda dessa autoimagem, que é tão importante, que determina aquilo que eu faço, como eu me vejo, se eu tremo ou não na frente de alguém, se eu tenho coragem ou não, se eu pago madeira pro medo, se eu avanço ou não avanço, se eu tenho positividade relacionada ao futuro ou não, se eu tenho fé ou não, se eu me enxergo como alguém de valor ou não, ela foi determinada por pessoas que deu autoridade, ela não foi determinada por mim. Olha. Então, por exemplo, se alguém que você deu autoridade na sua infância, como um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma professora, ou os amigos da sua roda de escola, eles te rotularam como perdedor. Sua autoimagem ela foi construída baseada em ser um perdedor. Se as pessoas te rotularam como você é baixinho, você é feia, você é gorda. Essas pessoas determinaram a sua autoimagem. Qual que é o problema? Olha que merda. O inconsciente revela, como eu disse, os nossos resultados. Toda vez que você tem um resultado ruim, essa autoimagem é reforçada. E é como se o seu resultado reforçasse a sua autoimagem ruim. Eu era um perdedor na infância, eu tive um resultado negativo. Opa, eu sou um perdedor hoje mesmo. Todo mundo estava forte, todo mundo tava certo sobre mim. E aí que tá o grande problema. Porque as pessoas estão vivendo num ciclo de autoimagem. E por conta do inconsciente é que as pessoas se auto-sabotam, Fernando. Como assim? Esses aplicativos, por exemplo, se eu mandar uma mensagem no seu WhatsApp, você vai receber? Sim. Por quê? Porque tá conectado. Você tem um aplicativo baixado, correto? Sim. Eu fui pra China, há 1 ano e meio atrás. Não tem. Lá não tem, é proibido. Aí tem o WeChat, os caras criaram. E eu tive que baixar o WeChat pra poder conversar com os comerciantes, pra poder conversar com a galera lá, porque tem que ter um VPN, mó rolê. Olha que massa. Aí nesse dia o senhor falou comigo, Adonis, é igual a nossa mente. Eu estava construindo esse tipo de tese, né? É igual a nossa mente. Você só consegue receber aquilo que você tem baixado no aplicativo. Determinados programas que você tem baixado no seu cérebro. A depender, por exemplo, Adonis, eu só vou ser rico se eu tiver o aplicativo da riqueza baixado. Se eu não tiver o aplicativo da riqueza, Não tem ou download. o aplicativo da pobreza, não tem download. Pegou? Então, olha que maluco. Peguei. A autossabotagem é o quê? Ela é a falta de aplicativos relacionado a quem eu me enxergo e de cura relacionada ao meu inconsciente, que são os pilares que sustentam a edificação do meu ser, de quem eu sou. Quando eu não tenho os aplicativos certos, os programas certos, ou eu não resolvi eles, a minha vida é recheada de autossabotagem, de ciclos de derrota, de altos e baixos, que eu chamo de bloqueios emocionais. Então, Adonis, como que eu resolvo isso uma vez que eu já entendi qual é o pressuposto da autossabotagem? Explica aí como que a gente vai na Apple Store e baixa Eu acho que o download é excluir os errados e colocar os bons. Sem 5 passos. Eu ensino no meu MC. A gente vive isso no MC. Uma puta de uma experiência. Convidados, hein? Mas aqui, ó. Primeira coisa, tem que ter consciência. Ninguém muda se não tiver consciência. Não adianta. Então você tem que... Porque você tem que tirar e trazer pro seu consciente você. mesmo. Eu não te hipnotizo. Uhum. Eu não te hipnotizo, eu te guio. Tá? Segundo, destraumatização. Destraumatização é algo usado na psicoterapia cognitiva e na neurociência atual e também na psicologia, na psicanálise. É o quê? É você identificar quais são esses bloqueios emocionais. Nós temos uma média de 34 bloqueios emocionais registrados pela ciência e automaticamente são chamados de traumas emocionais, de impeditivos de sucesso, e você identifica eles e destraumatiza. Depois que você destraumatizou, você ressignifica. Como que funciona a nossa memória? Nós temos uma memória, um acontecimento. O acontecimento gera uma memória gera um significado. Vou dar um exemplo. Eu sempre fui um cara extrovertido na infância. E eu tinha meu grupo lá na escola, estudei em escola pública. E a gente bulinava uns outros. Era normal, mano. Só que eu nunca bulinei, nunca zoei uma pessoa de fora do meu grupo. Olha que louco. Eu só brincava com quem era meu amigo. Então, quando alguém brincava comigo, qual era o significado? É seu amigo. Meu amigo, ele gosta de mim. Olha que massa. Eu brincava com a pessoa porque eu gostava dela. Se eu não te conhecesse, eu não ia zoar com você. Entende? Só que olha que maluco. Uma circunstância de ser bulinado gerou uma memória em mim e gerou um significado. Eu pertenço a esse grupo. Para outra pessoa, não. Então agora está explicado por que gêmeos siameses vivem nas mesmas casas. Ou filhos são criados da mesma forma, mas têm significados e personalidades diferentes. Uhum.
agem diferentes. Alguns se auto-sabotam ou se tornam multimilionário. O que aconteceu com esse cara? Se ele foi criado pela mesma família, na mesma circunstância, na mesma casa. O significado que ele deu. Então o terceiro aspecto é ressignificar. O quarto aspecto é neuroprogramar. O que é neuroprogramar, Adonis? Neuroprogramar é você criar neuroplasticidade. Nosso cérebro é plástico. É como se fosse uma trilha. Eu já sou professor, fica coçando para ter uma lousa aqui para explicar. Vamos supor que nós estamos numa selva. Na mente agora. Onde você vai preferir pegar o caminho, Fer? Você vai preferir pegar a selva fechada ou você vai preferir pegar uma trilha? Uma trilha. Pois é por isso que o nosso cérebro ele repete os mesmos comportamentos de uma forma automatizada, chamada de hábito. Porque já tem trilhas. Nós já temos trilhas lá. Mais fácil. Então, Adonis, por que eu sou viciado em alguma coisa? Você já tem uma trilha, irmão. Então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar esse vício? Nunca. Você sempre vai ter esse problema. Agora o que você pode fazer? Você pode entender de vício, não é um assunto agora, eu não vou entrar nisso, pelo amor de Deus, mas eu vou ser breve. Você tem que entender que você tem aquela trilha, consciência, destraumatização, ressignificação, e aí você faz o quê? Você abre uma nova trilha numa selva que estava fechada. Olha. E aí o seu cérebro, você vai dar cortesia pro seu cérebro poder escolher. Não necessariamente quer dizer que você venceu aquilo, porque toda a sua vida você vai carregar aquilo. Então você tem a neuroprogramação. A neuroprogramação é através de alguns aspectos neurocientíficos que a gente faz. E o quinto, instalação de hábitos. Então, Adonis, como que eu governo minha mente de uma forma onde eu assumo o controle e não perco mais para autossabotagem? Eu tenho que viajar dentro de mim, ter consciência que eu preciso mudar. Destraumatizar, ressignificar, neuroprogramar, instalar hábitos. Eu criei um método baseado na neurociência para ajudar pessoas nisso, que é o MC. Quem se interessar também, estou à disposição nisso. E Adonis, o que eu consigo fazer com isso inconsciente, eu fecho aqui. Nós temos 3 coisas que todos nós temos que fazer como seres humanos, porque o maior campo de batalha está na nossa mente. Não está lá fora, está na mente. Primeira coisa, nós temos que saber que nós não escolhemos quem nós nos tornamos hoje. Olha que maluco. Eu não falei dos programas? Quem você é hoje é baseado naquilo que as pessoas que você deu autoridade, elas geraram de programa em você, em aplicativo em você. Elas que baixaram esses aplicativos. Você não pode escolher. Ou seja, a sua vida financeira hoje é determinada por alguém que te programou lá na tua infância. A tua vida amorosa hoje ela é determinada por uma pessoa que te programou na tua infância. Ou por alguém que você teve um trauma na infância. A relação que você tem com o dinheiro, ela é assim. A relação que você tem com o transbordo. A relação social, se você retém, se você rejeita, se você tem medo de abandono, se você se entrega, se você come demais, isso diz respeito a algo que aconteceu na tua infância. Então esses são os programas. É aquela frase famosa. É aquilo que eu vou fazer com que fizeram de mim. O que eu posso fazer? Desbloquear esses 5 passos. Só que nós temos mais 2 coisas que aí depende de mim. A segunda coisa é nosso ambiente externo. Olha que louco, todo o ambiente te programa. Tudo. Só que pelo menos agora você tem o quê? O controle. Eu que permito esse ambiente me programar. Então o grupo de WhatsApp que você tá, os vídeos que você assiste, os filmes que você vê, as pessoas que você segue no Instagram e as mesas que você senta, elas estão te programando, irmão. Cientificamente isso chama contágio social. Nicholas Kristall, depois vocês dão uma olhada nisso. Os caras estudaram milhares, centenas de milhares de pessoas e eles chegaram num... Só um ponto aqui, mas elas estão te programando na inconsciente ainda também. Mesmo consciente. Mesmo você vivendo no momento. Então não é determinado só pro passado. O presente também tá compondo é o que tá acontecendo agora. Tá. Só que lembrando que hoje você tem mais filtros, então é mais difícil. Só que nós somos seres imitadores. Nós temos neurônios aqui chamados neurônios espelho. Se a gente mudar, nós todos aqui, pro Nordeste, todos nós vamos começar a falar com sotaque em menos de 60 dias. Por quê? Neurônio espelho. Nós pertencemos àquilo e aquilo está me programando. Você nasceu da barriga da sua mãe falando assim, mamãe, quero falar português. Você falou isso? Não. Não, você foi programado pelo ambiente. Determinado pelo ambiente. Então nós somos programados pelo ambiente. Independente da idade, né? Inclusive. Dependendo da idade, perfeito. Só que a minha infância teve uma programação. E hoje eu estou deixando alguém me programar. Então, a segunda fator de programação é o nosso ambiente externo. Mas existe um terceiro, que eu comecei falando disso e encerro, que para mim é um dos grandes segredos da neurofisiologia e neurobiologia moderna, que é eu governar o meu corpo e o meu diálogo interno poder programar quem eu vou ser. É aquele negócio de eu assumir o comando. Eu chamo de autogoverno ou de neuroregulação emocional. É aquele negócio. Existe uma grande dualidade na neurociência. É a mente que manda no corpo ou o corpo que manda na mente? Eu sou racional ou eu sou emocional? Ou eu sou racional, eu sou emocionalmente racional? Então nós temos diversos cientistas, Antônio Damasio, Descartes, nós temos diversas pessoas falando sobre isso. Aquilo que eu mais entendo como aceitável na neurociência e que eu vivo
é que nosso corpo pode mandar na nossa mente pode mandar no nosso corpo. Mas nós temos que saber que a nossa mente também recebe influência do nosso corpo. Por quê? Porque nós somos químicos aqui dentro. Então, o que é felicidade? É uma explosão, obviamente, de um sentimento e a emoção que você gera. Só que quimicamente você tem um padrão. Na raiva, você tem um padrão, é cortisol. No prazer, você tem um padrão, é endorfina. Na motivação de busca, no vício, você tem a dopamina. Na curiosidade, você tem a dopamina. Então você tem um padrão químico. Ora, em alguns estudos eles determinam que, por exemplo, eu não estou feliz. Tem um estudo muito emblemático, chama Sorriso do Shen, não sei se vocês já viram. Pegaram um cara no corredor da morte. Não. Não, do lápis também é a mesma categoria de estudo, muito bom. Mas o do Sorriso do Shen, eles pegaram um cara no corredor da morte. Eu gosto de citar esse estudo porque ele foi até proibido depois disso. Pegaram ganchos com choque e fizeram assim, ó, no rosto do cara, ó. Aí ele fez um sorriso. E deixaram ele 1 minuto e meio assim, tomando choque. O choque estava conduzindo a musculatura dele a fazer esse aqui, o sorriso. E ele tava sentindo dor, velho. Cara, tá com um gancho de pesca desse tamanho aqui fincado. Ele tava feliz? Não. Mas o que aconteceu com ele no ponto de vista químico? Ele diminuiu o cortisol, que é o hormônio do estresse, em 35%. Aumentou a serotonina, que é o hormônio da felicidade, em 40%. Em outras palavras, eu não preciso estar sentindo felicidade. Se eu tenho um controle, eu entendo que eu preciso sentir felicidade, que eu não sou rico, eu não fico feliz porque eu sou rico, mas eu sou rico porque eu sou feliz, o que eu vou fazer? Eu vou sorrir mais. É você assumir o governo, falando assim, não importa o que está acontecendo lá fora, irmão. Eu assumo o governo, entendendo que se eu sorrir aqui, e tem que ser o sorriso do Shen, não pode ser aquele amarelo assim, Fernando. Tem que ser um do Shen, tem que mexer a somática aqui, ó, tem que ser assim. Se você ficar 1 minuto e meio assim, vai aumentar sua serotonina, vai diminuir seu cortisol. Bom exercício para fazer de isso em outras palavras é quando você tem essa consciência, é fazer o que precisa ser feito para que você exade. A maioria de nós hoje na nossa geração é o quê? Nós queremos fazer o que dá prazer. Ah, não tem vontade de fazer, então não faço. Pô, então você nunca vai ter, velho. Com certeza. Você quer ter dinheiro? É o que você falou do início, né? Só pra você ver, agora no final, retoma lá no começo. Joga que volta. Cara, só fazendo uma aspas aqui, uma complementação. O que eu mais percebo hoje, na nossa geração, e o que eu mais leio, eu gosto muito de neurociência, enfim, é que as pessoas não entendem o jogo. Não entendem, não tem um nível de consciência. Cara, você não vai pra academia porque você está se sentindo bem. Você vai para você se sentir bem. Você vai hoje eu gosto muito de ver sobre relacionamento, casamento e tudo mais. E você vê que o maior problema das relações do casamento conjugal, por exemplo, as pessoas antes delas se casarem, elas fazem aquilo que a outra quer. E aí automaticamente outra pessoa está feliz, faz o que ela quer e fica todo mundo feliz. Depois que casa é o inverso. Não, agora casei, eu quero fazer só o que me dá prazer. E aí a outra pessoa não se sente bem, e aí eu não tenho um reforço positivo, tenho um reforço negativo, que é tudo isso que você falou. Boa. A pessoa, o cérebro repele, faz com que você possa sentir a experiência negativa do passado, e agora você repete. E algumas pessoas, não sei se a neurociência usa esse termo, mas que no meio evangélico as pessoas falam isso, sobre os problemas hereditários. É porque isso são os reforços. Você está reforçando comportamentos que você teve de seu pai e de sua mãe. Por isso que muitas pessoas cometem o mesmo problema. Aí você vê lá, o pai e a mãe se separaram. O pai traiu a mãe. Aí você vê o filho, o outro traiu o outro. Força de comportamento. Cara, comportamento. Ah, mas eu não dou conta. Não, você dá conta. Primeiro você tem que vai pro MCE, viu? Lá você vai descobrir o nível de consciência que ele falou, certo? Você vai ver os traumas ali, quebrar esses traumas, ressignificar. Muda suas mesas. Aprende a governar. Por exemplo, porque muita gente aqui é governada pelas circunstâncias. Irmão, você tem uma folha de pagamento, você tem que pagar. Por exemplo, eu tenho que pagar no dia 10, mais de 100 mil. Depois eu tenho que pagar no dia 15, mais uns 60 mil. Um empreendedor, é doideira. E é como eu te disse, nós tava falando, tem que acordar, paga a luzinha, o próximo mês. Zero e pau. Todo dia. A luta é diária. Virou dia 31, tchau. Não tem tempo de comemorar ainda. Reset o game e começa de novo. Se você viver baseado nas circunstâncias e não saber esse segredo, que é o autogoverno, você vai destruir sua família, mano. Você vai destruir sua vida emocional. Você vai se fuder, cara. Isso me lembra, por exemplo, o pai da fé. O pai da fé é Abraão. Eu li o livro de Gênesis, que você vê a história de Abraão. Quando eu olho pra esse cara, eu falo assim, mano, esse cara, ele era o pai da fé mesmo. Mas o que sustenta a nossa fé? Pra gente não viver de circunstância? As promessas. Esse cara olhou e viu Deus falando pra ele, levanta a cabeça, olha pras estrelas, você vai ser pai de nação. Olha pras areias do mar, conta os grãos, vê se você consegue contar.
O número da sua descendência vai ser desse tamanho. Então Abraão, ele tinha uma promessa de Deus. E quando Deus chama ele, fala assim, ó, seu único filho, pega ele, Isaac. Esse cara, eu fico imaginando ele andando e falando assim, mano, Deus tá pedindo pra eu ofertar meu único filho, eu vou deixar na conta de Deus. Se Deus me chamou, ele é responsável por isso. Eu vou levar ele, mas deixa eu te falar, essa circunstância não vai parar aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vou declarar. Muitos empresários aqui estão se fudendo financeiramente porque eles estão declarando o mal e a maldição através da boca deles, sabia, Fernando? Então uma das coisas que eu quero falar pra você, pra finalizar aqui minha fala é, cuidado com a autossabotagem porque ela tá no seu inconsciente. Quando você não entender que 3 coisas vão te ajudar, você resolver seus programas com desbloqueio, você escolher as mesas certas para sentar e você aprender a governar independentemente das circunstâncias, sua vida vai continuar no mesmo ciclo. Cara, deixa eu te falar, isso aqui é batata, eu já ajudei milhares e milhares de pessoas de forma individual e já passaram por mim mais de 85 mil alunos de todos os meus cursos, plataformas e pós-graduações. Eu posso te afirmar. Isso aqui é um dos maiores segredos que eu posso te revelar relacionado a 9 anos de produção científica com collab com as maiores universidades do planeta Terra relacionada a comportamento humano. Se você não zerar esses 3 aspectos, você sempre vai viver esse alto e baixo, achando que dinheiro é a única coisa que vai resolver a sua vida, mas você vai destruir, vai pagar uma conta cara relacionada à sua família. E eu quero te dizer, é para todo mundo. Inclusive, nós estamos no final do ano, então uma frase no meu coração. Posso falar? Pode falar. O ano ainda não acabou. Boa. Deus ainda vai te surpreender, mano. Amém. Governe sobre as circunstâncias e use sua boca para declarar coisas que são positivas, que vão edificar ao invés de te amaldiçoar. Que isso, hein? Bom, então só resumindo aqui, ó. O autossabotador, segundo Adonis, ele tem jeito. Ele tem cura. Tem. Então, Você tem a consciência, né? o cara que perde pra batatinha frita, que não vai treinar, que não lê, que trabalha de mau humor, que trai a esposa, que faz um monte de coisa errada, ele tem jeito, então. Não é culpa dele. Ah, É culpa do cérebro dele, mas é responsabilidade dele. Boa. mas, cara, isso é muito poderoso, que se ele fizer toda essa reprogramação, esse entendimento, e eu fiquei muito curioso. O papo tá bom, mas a gente precisa acabar, porque vocês têm compromisso, senão a gente ficava aqui. Nossa, isso Treminha aqui. Boa. Bom, pra gente ir pra nossa reta final aqui, vocês foram lá embaixo na empresa e tem uma frase estampada na parede lá, que eu acredito muito. Minha pergunta vai em cima dela. Que o sucesso é uma decisão. Qual foi a decisão que te trouxe mais sucesso na vida? Quebrar meu orgulho. Uau. Decisão de quebrar meu orgulho. Pedir ajuda, saber que eu não sei tudo, fora me conhecer melhor do ponto de vista inconsciente. Mas a primeira é, você tem que quebrar o orgulho, porque nós somos orgulhosos às vezes até com nós mesmos. O que impede às vezes pessoas de falarem assim, né, eu preciso vasculhar meu inconsciente para entender quais são os programas que me trouxeram até aqui nesses resultados, para que eu possa viver uma vida transformada, seja em qual área for. É o orgulho. O orgulho não tá aí só eu pedir ajuda. Por exemplo, Mari, me ajuda na questão de crédito. Não tá só nisso. Tá eu reconhecer em mim que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Tá muito conectado com o que o Elvis estava acabando de falar. Mas para mim foi quebrar o orgulho. Mas é forte, né? Uhum. E o seu? Cara, pra não falar a mesma coisa, porque eu acho que todos nós temos isso muito enraizado, né, do orgulho. Pra mim foi a vontade. Eu sempre quis muito. Sabe? Eu sempre quis muito. Eu falo isso sempre para meus filhos. Nada na vida é uma coisa só. É igual venda. Não é uma única coisa. Não existe uma única coisa. Existe um componente de coisas importantes. Igual a Adonis nos mostrou aqui, de pelo menos 5 passos importantes para que você tenha uma vida completa, ressignificada em tudo. Mas para mim é vontade. Eu falo sempre para meus filhos. Olha, você sabe o que me diferenciou? Eu sou filho de pais separados. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, casou com outra, morando com minha mãe. Ela trabalhava, acordava 5 horas da manhã, fazendo comida, deixava pra gente e ela trabalhava até 6, 7 horas da noite. Então a gente viveu na rua e eu tô falando isso com 5, 6 anos de idade. Cresci na rua, né? Não tinha esse berço de casa. E mesmo a primeira vez que eu vim ouvir a palavra assim, eu te amo, eu tinha 23 anos de idade. Primeira vez que eu ouvi da minha mãe. E a primeira vez que eu senti que eu amava alguém foi com os meus 23 anos, quando eu descobri que eu era pai. Isso é um outro rolê. Eu descobri que eu era pai depois que o filho tinha nascido. Mas, enfim. E o que eu defini na minha vida? Que todo mundo a Adonis falou, me colocava um nome, uma tarja.
Ah, não vai dar certo, muito problemático. Aprendeu a fumar, tinha 9 anos, mexer com droga cedo, um monte de coisa, tá? Não vai virar em nada. E Deus mudou a minha chave e eu falei, cara, eu preciso, eu quero. Então eu acho que é fome, eu tenho vontade. Vou trabalhar até dar certo. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou ler até eu aprender, eu não sabia ler. Você pira? Eu não gostava de ler, não sabia ler, não tinha cultura de ler. Falei, cara, vou aprender a comer livro. Já devo ter lido uns 500 livros. Olha. Sabe, assim, já fiz muita coisa, mas pra mim, o ser humano ele pode ter muitas coisas, e o problema da nossa geração e dos nossos filhos é porque eles não tiveram uma vida tão difícil como a nossa. Então, gerar essa vontade é muito difícil. Então, eu acho que eu falo sempre pra vendedor. Vendedor bom é vendedor que tem vontade. É aquele vendedor que chega no trabalho e fala, hoje eu preciso bater minha meta. Hoje eu preciso vender. Hoje eu preciso comprar um trabalho, fazer um carro. Hoje eu quero. Quando você quer muito, é difícil você segurar alguém que quer. Uhum. É difícil. Então, pra mim, eu acho que a virada de chave é a fome. Que, inclusive, você pode dar tudo pra pessoa, menos a vontade dela mesma fazer por ela. Não tem. Que a vontade de comer. Delegável. Dá, né? Não tem como, né? Se ela não quiser, quem vai querer por ela? Gente, é isso, cara. Nossa, que papo bom. Bom, né, Mari? Nossa. São muito hospitaleiros, viu? Pô, Obrigado. cara, obrigado. Vocês têm uma energia muito massa. Bom, Parabéns. gostou? Ai, Deus obrigada. abençoe muito a Amém. empresa, Demais. o podcast de vocês, que Deus possa Cara, multiplicar cada vez Amém. mais. E isso gere proximidade entre a gente. Não deu nem tempo ainda de contar a história, depois a gente fala no Stories como que a gente se conectou. É. Isso até um aprendizado para empresários e para qualquer um, né, na verdade. Ter atitude, ter coragem. Pessoal, é isso então. Obrigado de novo pela presença de vocês. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, dá uma força aqui. Cara, é conteúdo de valor. É papo reto, papo sério que... Quem vive de quem faz, né? Cara, agrega demais. É assim, ó, para quem tem propósito de transbordar conhecimento, que eu acho que é o propósito de vocês e é o nosso também, isso aqui é uma fonte de conhecimento gigante. É um insight, pode mudar a vida da pessoa. É só uma coisa. E se eu sei que na maioria vai ouvir, vai passar, ele vai continuar se auto-sabotando. Mas se a gente conseguir um, Já valeu a pena. já valeu a pena. Boa. Galera, é isso. Até o próximo episódio. Tamo junto. Bora! Até mais. Tchau, tchau.